Aprender francês com Kylian Mbappé. Hoje vai ser uma aula completa de francês com um craque, com o atacante do Paris Saint-Germain, com o campeão mundial francês Kylian Mbappé. Que até o Pelé falou que ia ser o sucessor dele, de tão craque que ele é. Vamos ver. E mesmo que você não seja fã de futebol, que você não gosta de futebol, essa aula de hoje é muito importante por vários motivos. Primeiro, porque Mbappé é nativo da região parisiense. Então, o que a gente vai ver aqui é o francês da vida real. É o francês falado rápido, é o francês como os franceses falam e que você vai precisar entender se você quer realmente ser fluente em francês. O francês nativo. Número 2, porque a gente escolheu um trecho com muito vocabulário, com muitas expressões da vida real, com muitas estruturas que você vai usar no cotidiano na França e que, claro, os franceses também usam. E número 3, porque a gente escolheu, então confia na gente. E agora vamos começar essa aula. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Je suis Émile, je suis français e eu já joguei pelo time da França na Copa dos Gringos em São Paulo, mas sobretudo eu vou te dar dicas que um nativo francês pode te dar sobre a língua e a cultura francesa e você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativar o sininho, la petite clochette, para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, como vai funcionar nossa aula de francês, Roberta? Primeira coisa, a gente vai assistir juntos aqui a um trecho de uma entrevista que Kylian Mbappé deu na televisão francesa em 2017, já prevendo que a França ia ganhar a Copa do Mundo de 2018. Exatamente, na Rússia. A gente vai assistir essa entrevista juntos, sem preocupação, sem paranoia. Sem legenda. O objetivo aqui não é você entender tudo, não é você entender uma frase, não é você entender uma palavra. É só você ficar com ouvidos abertos, ouve a sonoridade do francês. Se entender alguma coisa, ótimo. Se não entender nada, ótimo. A gente vai estudar depois, frase por frase, vai repetir devagar tudo o que ele falar na entrevista para você sair do ponto que você está agora, entendendo nada, entendendo pouca coisa, entendendo muita coisa, para uma pessoa que entende praticamente tudo dessa entrevista. Ou seja, a gente vai rever também no final a entrevista para você ver sua evolução. Vamos lá. Vamos lá, vou apertar o play. C'est parti. T'as le pays qui est heureux, tout le monde est content. Que ce soit, je sais pas moi, le boulanger qui va travailler, il est content, il se dit « Ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde ». Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir, que ce soit la caissière, que ce soit même la mère, le président, tout le monde va aller au travail avec la banane, tout le monde va bien vivre. Ele fala muito rápido. Ele fala rápido. É o francês nativo e o francês da vida real é falado assim. Tem que se acostumar desde o início. Exatamente. A gente vai te mostrar como é que você pode fazer para se acostumar com esse francês falado rápido desde o início. Você vai ver como isso, que parece tão complicado, vai ficar tão simples aqui com a aula de hoje. Vamos lá, então, para a gente vai rever com a transcrição, não é melhor? Vamos lá. E depois a gente explica. Vamos ver se você consegue entender algo a mais do que ele fala. T'as le pays qui est heureux, tout le monde est content. Que ce soit, je sais pas moi, le boulanger qui va travailler, il est content, il se dit « Ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde ». Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir, que ce soit la caissière, que ce soit même la mère, le président, tout le monde va aller au travail avec la banane, tout le monde va bien vivre. Dá pra ver, ele já tá feliz, já tá pensando ali no futuro. O cara já tá feliz da vida. Então, será que você entendeu um pouco mais agora que a gente colocou aqui a transcrição ou não? Se for não, não tem problema, porque a gente vai entrar agora frase por frase. Qual foi a primeira frase que Mbappé falou? Ele falou, t'as le pays qui est heureux. 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 Então, você tem, tá. A gente já começa aqui, né? Tá. Na verdade, é uma forma que os franceses falam de falar rápido. O tu as. Tu as. Vou escrever aqui a forma, vamos falar... Escrita. Escrita, gramaticalmente correta. Tu as, que significa tu tens, ou você tem. Mas para ficar mais fluido, para falar mais rápido, os franceses raramente usam tu as. Eles usam tá.
Então ele diz aqui, tá le pays qui est heureux. Então ele vai dizer, você tem o país. Le pays, você vai pronunciar o Y como se fosse um I, ok? Le pays, você não vai pronunciar o S no final. Le pays. Hein? Tem o som do E aberto, EI. Fechado, na verdade, né? Le pays. Le pays. Então aqui a gente tem como se fosse um E, né? Com acento circunflexo e um I. P-I. É como se fosse um PEI, entendeu? Só que a gente vai fazer o I mais forte. Le pays. Le pays significa o país. Então, tá le pays, você tem o país. Qui est heureux. Qui est heureux. Que está feliz, ou que é feliz. Eita, essa pronúncia de heureux. Qui est heureux. Vamos lá. Heureux, que significa feliz. Faz a boca do O e fala E. heureux. 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 E esse R aqui para também complicar as coisas. Mas a gente tá aqui para ser desafiado e não para fazer tudo fácil demais, senão não teria graça nenhuma. Então, o R em francês, ele é bem gutural, você vai pronunciar ele aqui, tá? Pensa que é um som parecido com aquele que você faz quando você tá fazendo gargarejo. É esse músculo que vai mexer. Heureux. Heureux. E no começo do seu aprendizado, o que a gente te recomenda fazer na pronúncia, que a gente sabe que é o que às vezes causa mais paranoia na gente, quando a gente está começando a aprender francês, é você pronunciar pausadamente as palavras. E você sempre treinar dentro de frases, por mais que você fale de forma pausada. Então, começa parte por parte. Vou fazer heureux. T'as le pays qui est heureux. T'as le pays qui est heureux. T'as le pays qui est heureux. E treina dentro de uma frase, porque quando você for falar na vida real, você não vai falar uma palavra solta. Você vai falar dentro de uma frase. Claro que é mais desafiador você falar uma palavra como heureux dentro de uma frase, mas é muito importante que você treine para que a sua pronúncia pouco a pouco vá ficando melhor e que fique mais compreensível quando você falar com nativos como Mbappé. Como o Kylian. Heureux. Vamos dar outro exemplo com heureux? Vamos dar outro exemplo com heureux. Je suis heureux de partir en voyage. Je suis heureux de partir en voyage. Voyage, ou seja, eu estou feliz de sair de viagem, quer dizer, de viajar. De partir para a minha viagem em breve. Aqui quem está falando isso é um homem, porque heureux tem feminino e masculino, por mais estranho que isso pareça. Uma mulher falaria, je suis heureuse de partir en voyage. Ou seja, de partir en voyage, de sair de viagem, eu também poderia falar de partir en vacances, de sair de férias, tá? Os dois podem ser usados como sinônimos. Muitas vezes a gente sai de férias, mas não viaja, mas... E já vamos ver um sinônimo de heureux. Vamos lá. Então, je suis heureux, je suis heureuse. Então, ele está dizendo aqui, t'as le pays qui est heureux. Você ele está imaginando a França ganhar a Copa do Mundo. Por isso que ele está dizendo, você tem o país que... Ele está imaginando e te transcrevendo aquela imagem que ele tem na cabeça dele. Vamos agora para a segunda frase. Tout le monde est content. Ele falou tout le monde, que significa todo mundo. Tout le monde. Presta atenção nessa pronúncia. O U em francês tem som de U. O T final a gente não pronuncia. Mudo. Tu. Le é aquele mesmo som que a gente já viu com heureux, certo? Faz a boca do O e fala E. Le. Tu, le. E aqui, monde. Monde. A pronúncia de monde termina no D. A gente não pronuncia esse E no final. E praticamente todas as palavras em francês que terminam com a letra E, sabe, com a letra E, a gente não vai pronunciar. Então, tout le monde, devagar. Mas Mbappé não falou assim. Ele falou... Tout le monde, como se fosse aqui um apóstrofo. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Então, todo mundo está
Contente, contente, Emile falou, né? Sinônimo de De heureux, heureux. content. Je suis content. Igual em português. Contente. E para uma mulher seria je suis contente, por exemplo. Je suis contente. Essa vez você vai pronunciar o T, né? Je suis contente. Contente. Je suis content. Tá bom? Então, para uma mulher, a pronúncia termina no T, je suis contente. E para um homem, a pronúncia é como se terminasse no som on. Nem o T se fala, né? Exatamente. Je suis content. Por fazer esse on é um pouco igual ao A. Assim. É como se fosse o A com tio em português, tio. só que mais grave. Je suis content Je para suis um homem. content. Exatamente. Por exemplo, je suis contente de te revoir. Eu sou feliz Estou de te rever. feliz de te rever aqui nesse vídeo, se você já estava em outro vídeo antes. Então, isso foi o que ele falou. Tout le monde est content. Vamos repetir as duas. Frases. T'as le pays qui est heureux. Tout le monde est content. Todo mundo está feliz. Vamos agora para a próxima frase. Ele falou que ce soit. Je sais pas moi. Que ce soit. Que ce soit. ce soit. Que ce soit significa seja, então ele está buscando exemplos mais concretos. Ele não quer dizer, todo mundo é feliz, ponto final. Ele está Ponto final. trazendo. Vamos descrever um pouco mais esse mundo de felicidade. Então, que ce soit quer dizer seja. E aí ele fala, je sais pas moi. Ele falou je sais pas, como se fosse assim em francês. Je Je sais pas moi. Em português seria assim, né? Pode ser CH É CH também. Je sais pas moi. Ele falou je sais pas moi. Je ne sais pas. Isso seria gramaticamente correto. Perfeito. Mas no francês da vida real, você fala je sais pas moi. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas moi. Eu não sei. Eu não sei. E aí, esse je sais pas moi é uma expressão muito usada na fala francesa, je sais pas moi, que é quando você está buscando um exemplo na sua cabeça. Então, fizeram uma pergunta para ele que ele está tentando construir o que ele está falando. Então, je sais pas moi significa, sei lá, ele vai começar a dar exemplo, né? Você tem o país que está feliz, todo mundo está contente, sei lá... Vamos, não dá spoiler, porque ele vai falar do padeiro, do... Então, sei lá, então seria esse. Je sais pas moi. Je sais pas moi. Je sais pas moi. Como Emile falou, gramaticalmente correto seria je ne sais pas moi. Mas não faria o mínimo sentido falar isso, porque quando você ouve os franceses falando, eles vão sempre dizer, como Mbappé falou. Je sais pas moi. Je sais pas moi. Eu não sei. Je sais pas moi. Que ce soit. Je sais pas moi. Então seja, sei lá. Próxima frase. Ele falou le boulanger. Le boulanger qui va travailler. Le boulanger qui va travailler. O padeiro que vai trabalhar. Le boulanger. Gente, eu acho que essa deve ser uma das profissões mais respeitadas nesse país. Tradicional desse país, que sabe fazer os pães, que sabe fazer baguete, o croissant, a baguete, o pão au chocolat, todas as viennoiseries. E delícia. Da padaria boulangerie. Boulanger, que trabalha na boulangerie. Padaria em francês, la boulangerie. E a gente esqueceu de falar, porque tem o boulanger, tem o padeiro, mas tem a padeira. Como é? La boulangère. La boulangère. La boulangère é a padeira. Le boulanger, o padeiro. E aqui, la boulangerie, um exemplo típico que a gente poderia dar com isso é je vais prendre mon petit déjeuner à la boulangerie. Olha, tenho certeza que se você sonha em vir aqui para a França, isso deve fazer parte de um dos seus sonhos, que é eu vou tomar meu café da manhã na padaria. Padaria francesa, com aqueles croissants deliciosos, crocantes, que você morde e chega, faz aquele barulho. Ai, meu Deus, chega, me deu fome agora. Então le boulanger qui va travailler. Exatamente. Ele já está imaginando se a França ganhar a Copa do Mundo, o padeiro vai ficar feliz da vida, vai no trabalho feliz da vida. Então, mas a gente só falou uma parte da frase aqui, Emile, calma. Le boulanger qui va travailler, o padeiro que vai trabalhar, e aí ele continua, il est content. Il est content. Il est content. Que você já sabe o que significa. Ele está contente. Então aqui, o padeiro que vai trabalhar, ele está feliz, ele está contente.
certo? Que aí você pode ver, dizer, ah, mas é tão redundante, ele tá falando le boulanger e depois ele repete il. Ele tá falando o padeiro, ele. Isso não tá legal. Mas quando a gente fala, até em português a gente fala assim, ele tá pensando nos exemplos na cabeça dele. Ah, o padeiro que vai trabalhar, ele tá feliz. O que ele falou, esse padeiro? Il dit, ele disse. Essa dit, ele falou muito rápido. Il dit, ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. Il dit, ele falou muito rápido e também baixinho. Il dit, ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. Ok? A France, ela ganha a Coupe du Monde. La France. Vamos treinar a pronúncia, a França. La France. Roberta já deu uma dica para fazer esse R bem gutural. La France. La France. E esse AN em francês é mais grave do que a gente tem em português, tá? Presta atenção na boca. La France. É quase uma boca de um, como a gente fosse falar mas é mais aberta. Olha, não é un e não é on. É France. France. Ok? Ah, la France, vírgula, mais uma vez. Ela gagné, no passado, já ganhou, a França, ela ganhou a Copa do Mundo. La Coupe du Monde. Ah, a França, ela ganhou a Copa do Mundo. Então é aquela, tem uma entonação, digamos, de encantamento, digamos assim, né? Ah, la France, ela ganha a Coupe du Mundo. Ele fala bem baixinho isso. Então vamos agora para nossa próxima frase. Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir. Il va faire ses baguettes, você sabe, né? Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir. Então, il va faire, ele. Ele vai fazer suas baguetes, que na verdade não é dele, né? São as baguetes da produção dele. Ele vai fazer suas baguetes avec beaucoup de plaisir, com muito prazer, com muita satisfação. Então, quando a gente fala em francês que a gente vai fazer alguma coisa avec beaucoup de plaisir, significa que a gente está fazendo aquilo com muita satisfação, com muito prazer, que pra gente é algo que nos deixa contentes de fazer aquilo, certo? Por exemplo, eu poderia dizer je donne ce cours avec beaucoup de plaisir. Nous donnons, Roberta. Porque eu também. Nous donnons ce cours avec beaucoup, como é a pronúncia? Beaucoup de plaisir. Porque E-A-U em francês tem o som do O. Beaucoup. O P no final é mudo. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Nós damos este curso, nós damos esta aula com muito prazer, com muita satisfação. Então, quando alguém fala avec beaucoup de plaisir, não tem o sentido de prazer sexual, tá? É algo que tem a ver com satisfação. Pode acontecer, mas não é. Não é sempre. Eu acho difícil você ouvir isso no meio da rua, né? E se ouvir, chama a polícia, pelo amor de Deus. Eu me lembro quando eu cheguei no Brasil e falava avec plaisir, que é uma expressão também, com prazer. Avec plaisir. Então, as brasileiras são, como assim? Avec plaisir é uma estrutura bem francesa, com prazer. Com prazer, com satisfação. Então, aqui foi il va faire ses baguettes. Mas a gente poderia falar, por exemplo, isso aqui tá, ele vai fazer suas baguetes, né? Eu poderia falar, por exemplo, eu vou fazer minhas malas. Je vais faire. Você tá viajando, você sabe? Não, eu tô vindo aqui nessa estrutura. Oui, je vais faire. Je vais faire mes valises. Mes valises, porque você vai viajar. Vou viajar. Mas eu acho que eu tava pensando que eu tava viajando na maionese. Não. Não. Je vais faire mes valises. Olha que a estrutura é a mesma estrutura que a gente usou com il va faire ses baguettes. Só que aqui foi ele vai fazer suas baguetes e aqui é eu vou fazer minhas malas. Sim. Um outro exemplo poderia ser nous allons faire un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Nós vamos fazer um bolo de chocolate. Ótimo. Certo? Então aqui a gente tá falando num futuro próximo. É exatamente como em português. Eu vou fazer, nós vamos fazer, ele vai fazer suas baguetes com muito prazer não sexual. Vamos agora para a próxima frase que ele falou. Que ce soit la caissière
Mais uma vez, que ce soit. Ele falou la caissière. La caissière. Então dá pra ver aqui que ele tá dando exemplos, Vários né? exemplos. Que ce soit, ele começou, né? Que ce soit, je sais pas moi, que seja, não sei. Aí ele falou, o boulanger, o padeiro. Aí ele vem com outro exemplo. Seja a atendente da caixa, né? A pessoa que tá ali trabalhando no caixa do supermercado, la caissière. La caissière, hein, que está atrás da caisse, a caixa, la caisse, ok? La caissière, operadora de caixa. Se for um homem, operador de caixa Que seria ce soit, le caissier. que ce soit le caissier. Hein, tem o som de E no final. Caissier. Que ce soit la caissière, que ce soit le caissier, que ce soit la mère, Que ce soit la mère, a prefeita. a prefeita, seja a operadora de caixa, seja o padeiro, seja a prefeita. Se fosse o prefeito, a gente diria Que ce soit le maire. Que ce soit le maire. le maire. Então presta atenção que o som do AI em francês tem som de E, tá aberto. Maire. Mère, caissière, a mesma coisa. Mère, caissière. E observe que o E no final não é pronunciado. A gente termina a pronúncia no R. Caissière, mère. Que ce soit le président. Que ce soit le président. Seja o Presidente. presidente. Se fosse uma mulher, la présidente. La présidente. Depende, porque a academia francesa não quer trazer o feminino das machistas, Algumas essa profissões. academia. Algumas profissões. Né? Algumas profissões. Então, existe ainda um debate na França do que é correto, do que é usável, que é um debate que existe muita confrontação com o movimento feminista, é que tem algumas profissões que ainda não são aceitas como gramaticalmente corretas no feminino. Um dos casos é la présidente, que seria a presidenta ou a presidente. Aconteceu muito isso comigo. Na minha antiga vida, antes do Afrancesados, eu era advogada aqui na França. E eu dizia, je suis avocate. Je suis avocate. Je suis avocate, mas muitas das minhas colegas não falavam assim. Falavam, je suis avocat. Sem pronunciar o T no final, no masculino. Je suis avocat. Então dizia, je suis avocat, eu sou advogado, porque ainda existe um debate se é gramaticalmente correto você falar advogada, porque inicialmente era uma profissão que era 100% masculina e ainda existe um preciosismo da língua francesa sem querer assumir, sem querer aceitar a feminização, digamos assim, de certas palavras, o que faz muito sentido, porque hoje em dia mulheres são advogadas, mulheres são tudo o que elas quiserem. Estava Né? pensando em docteur também, hein? Médico, docteur. Hein? Que pode... Doutor. A gente sempre Doutor. fala doutor. A gente não fala doutora, não tem uma versão doutora. É, assim. Então, obviamente, isso é por escolha. Eu sempre escolhi falar avocate. Se você é uma mulher, se você é um homem e que você acha, como a gente, que faz mais sentido falar a versão feminina, fala a versão feminina. Isso não será tido como incorreto, porque também faz parte de um posicionamento da sua opinião, certo? Ou seja, Fechou parênteses. que ce soit le boulanger, que ce soit la caissière, que ce soit la mère, que ce soit le président, tout le monde. Resumindo, bref, hein, que é uma forma de falar em francês, bref, enfim, bref, Enfim, resumo. tout le monde. Tout le monde. Bref, tout le monde. Tout le monde. E, gente, uma coisa que é muito importante, a gente repete tanto isso aqui, a gente tá trazendo a versão gramaticalmente aceita, a academia francesa, e a versão falada na vida real, trazendo confrontações do mundo, da vida real francesa, até isso, tout le monde, uma coisa que todo mundo acharia que é muito simples de você pronunciar, no francês eles falam diferente, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. E é muito importante você estar sempre se confrontando ao francês da vida real, porque é esse francês que você precisa entender, é esse francês que você precisa falar se você quer ser fluente em francês. E que é justamente por isso que a gente criou o curso de francês de método afrancesados, que é nosso curso completo, que vai do zero até você chegar na fluência em francês, e também por isso que a gente criou, que a gente está organizando Oui.
o Afrancesando, a Semana do Francês da Vida Real. Sim, que é um evento 100% online, 100% gratuito, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber e fazer para aprender o francês da vida real. Eu escrevi aqui CFMA, que significa Curso de Francês Método Afrancesados, que é o nosso curso completo. E o Afrancesando, que é esse evento gratuito, vai acontecer de 3 a 9 de janeiro. Exatamente, 3 a 9, 9, né? De janeiro. De janeiro. Exatamente, Se você quiser participar, a gente realmente recomenda que você participe. Se você tem um sonho da fluência, a gente vai te dar lá inúmeras dicas, a gente vai te dar plano de estudos, vai ter aulas completas como essa aqui, vai ter lives, material para você baixar, vai ter live, vai ser um evento super completo para realmente te ajudar a aprender o francês da vida real. Está convocado, como é que faz para para participar, basta clicar no izinho, vai aparecer um izinho, você vai clicar nesse izinho, você vai cair numa página, é só deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber todas as informações, todos os detalhes desse super evento. Roberta falou de convocação, porque se você quer aprender o francês de verdade, você tem que participar. Tem que participar. E o evento é efêmero, vai ser de 3 a 9 de janeiro. Depois dessa data, tudo vai sair do ar. Exatamente. Então, convite feito, fecha parênteses, tout le monde. Bref, tout le monde. Então, bref, em resumo, enfim, no fim das contas, todo mundo. Ele falou, tout le monde va aller travailler. Travailler, você sabe. Valer au travail. Valer au travail. É a mesma poderia coisa. ter dito também Travailler. É tout le monde va aller au travail. E agora vai, minha expressão preferida em francês, avec la banane. Como assim eles vão para o trabalho com uma banana para fazer o quê? Para comer? Para comer? Vão comer uma banana, sim. Mas a banana vai ficar assim no sorriso. Dá para ver que ele faz até um gesto, né? Tout le monde va aller au travail avec la banane. Todo mundo vai ir para o trabalho com um sorrisão, com um sorriso largo, com um sorriso de orelha a orelha. Igual aquele de Mbappé agora, que você está vendo. Isso significa avec la banane, com a banana. Não é que você vai comer uma banana no trabalho. Não. Então, tout le monde, todo mundo, va aller, vai ir. Pode parecer estranho. É uma estrutura bem francesa, vamos falar assim. Não é igual ao português. Não é incorreto isso em francês, muito pelo contrário. Va aller significa vai ir, quer dizer que no futuro a pessoa vai. No português a gente tira o ir, porque fica redundante. No francês, não. Então essa estrutura está correta. Todo mundo vai ir ao trabalho. Presta atenção, trabalho não é com B. Travaille. Travaille. E olha aqui o R de novo, faz tra. Tra, você falou que tem um V e não B. E ai, tem como se fosse um I longo. Travaille. Tout le monde va aller au travail avec la banane. Novamente, vai devagar. Vai primeiro para a palavra travail e depois vai treinando dentro da frase. Tout le monde va aller au travail avec la banane. Tout le monde va aller au travail avec la banane. Vamos a um outro exemplo com essa estrutura bem estranha. Va aller. Outro exemplo com va aller. Por exemplo, Je vais aller au Brésil. Au Brésil. Je vais aller au Brésil. Je vais aller au Brésil l'année prochaine. Eu vou ir ao Brasil. Por exemplo. L'année prochaine. E presta atenção porque essa estrutura de je vais aller, ela traz uma ideia de um futuro que é próximo, de uma proximidade. Hoje é dia 14 de dezembro de 2021. No ano que vem é daqui a 2 semanas. Então, é um futuro que é próximo. Por isso que o je vais aller aqui. Um outro exemplo poderia ser também il va aller à la campagne ce week-end. Por exemplo. Il va aller à la campagne ce week-end. Ele vai ir para o interior este final de semana. A gente está usando a palavra weekend, que é uma palavra inglesa, mas de vez em quando
O francês é uma língua viva que aceita, de vez em quando, algumas palavras inglesas, ou seja, ce week-end, com a pronúncia francesa. Mas você pode ouvir também na Bélgica, também no Canadá, fin de semaine. Ouais, cette fin de semaine, mas na França é raro, até não... Cette fin de semaine. Se você vai... Eu acho que na Suíça também eles usam, né? Fin de semaine. Cette fin de semaine. Mas aqui na França é ce week-end. E a pronúncia é bem afrancesada. Week-end. Il va aller à la campagne ce week-end. Ele vai para o interior este final de semana. Tout le monde va bien vivre. Tout le monde va bien vivre. Quer dizer, todo mundo vai viver bem. Literalmente seria todo mundo vai viver bem. Mas ele não quer dizer que quando a França ganhasse a Copa do Mundo, todo mundo ia viver bem e feliz para sempre. Não. O que ele quer dizer é que todo mundo vai viver bem aquele momento. No sentido de que as pessoas vão ficar felizes com aquele momento. Vai ser um momento de leveza, um momento de alegria em conjunto. Tout le monde va bien vivre. Inclusive, o bien vivre também é usado em outros contextos. Por exemplo, elle se prépare. Elle se prépare. Ah, eu sei. Elle se prépare pour bien vivre. Bien vivre sa retraite. Exatamente. Foi esse o exemplo que a gente escolheu aqui com a nossa equipe. Pour bien vivre sa retraite. Ela se prepara, quer dizer, ela está se preparando. Isso é algo muito também do francês da vida real. É que os franceses usam o presente simples como um presente contínuo. Elle se prépare. Ela está se preparando pour bien vivre sa retraite. Para viver bem a sua aposentadoria. Quer dizer, para aproveitar a sua aposentadoria. Para ter uma aposentadoria aprazível. Legal. Agradável. Exatamente. Então, ela está se organizando financeiramente, ela está organizando os papéis, ela está organizando a casa dela para ter mais conforto, etc. Vamos assistir uma última vez para você ver sua evolução. C'est parti. Allons-y. Je le remets au début. T'as le pays qui est heureux. Tout le monde est content. Que ce soit, je sais pas moi, le boulanger qui va travailler, il est content. Il se dit, ah, la France, elle a gagné la Coupe du Monde. Il va faire ses baguettes avec beaucoup de plaisir. Que ce soit la caissière, que ce soit même la mère, le président, tout le monde. Tout le monde va aller au travail avec la banane. Tout le monde va bien vivre. E alors? E aí? E aí? Será que melhorou? E pode perceber que o francês da vida real, ele não fala... La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ele fala rápido. Tout le monde va bien vivre. Tout le monde va bien vivre. Você não ouve às vezes o final das palavras, mas não é para ter paranoia, porque isso é natural. Eu vou deixar também a entrevista inteira, vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir não só o trecho, mas a entrevista inteira. Se você gostou do vídeo, importante porque a gente tá chegando no final, não esqueça de deixar seu seu likezinho embaixo do vídeo para a gente saber que você está curtindo esse formato, esse tipo de conteúdo. Também de compartilhar com seus amigos, com sua família que quer falar, que querem aprender o francês da vida real. E lembrando que vai acontecer o Afrancesando, a Semana do Francês da Vida Real, do dia 3 a dia 9 de janeiro de 2022. Para você começar 2022 com o pé direito, falando francês. A gente te espera lá. Lembra que para você fazer a sua inscrição, basta clicar no izinho ou no link que está na descrição aqui no vídeo e fazer o seu cadastro. Dá uma olhada também, depois que você fizer o seu cadastro, no seu e-mail, porque você vai receber um e-mail com as informações do evento. E a gente se vê no próximo vídeo. À très bientôt. Salut. Salut.